Nesse vídeo eu vou discutir o principal erro que as pessoas cometem ao contratar consórcio. E isso é muito ditado pela falta de conhecimento e profundidade no produto. E por conta disso, as pessoas cometem o erro mais comum de todos e colocam a culpa no consórcio, como se o vilão fosse a ferramenta. E para mostrar para vocês qual é esse erro e como corrigi-lo, eu vou mostrar de forma didática o que as pessoas normalmente fazem. E o principal ponto, para a gente já começar sem enrolação, é que as pessoas, quando querem comprar um imóvel, elas compram uma carta com valor equivalente. Então imagine que a pessoa queira um imóvel de R$500 mil. A pessoa compra uma cota com seu gerente do banco, ou com algum representante, e principalmente a cota com a taxa administrativa mais baratinha possível, e nisso ela ignora todas as características daquele grupo, ela ignora o tamanho do grupo, as formas de contemplação, a média dos lances, e ela simplesmente foca no consórcio mais barato possível. E aí ela entra nessa cota, passam-se anos até que ela seja contemplada. E quando eu falo anos, não é 1, 2, 3 anos não. Inclusive, se você está nessa condição, pagando consórcio há muitos anos, deixa aqui no comentário. E voltando ao tema, a pessoa paga por 10, 12 anos, é contemplada e aí assim ela compra o seu imóvel. Perceba que nem sempre esse é um caminho ruim. Para algumas pessoas vai funcionar, mas não para todas. Inclusive, quando as pessoas contratam consórcio, essa não é a expectativa delas. A expectativa é que vai ser contemplada num prazo razoável, e não em 10, 12, 15 anos ou nem vai ser contemplado. Então, na prática, essa estratégia simples e básica funciona para o pequeno número de pessoas que acaba sendo contemplada por uma sorte milagrosa no começo, e para todas as demais pessoas não vai ser a melhor estratégia possível. E o grande ponto é que a pessoa entrou num consórcio com 3, 5, 9 mil pessoas simplesmente por buscar um consórcio baratinho. E grande parte das coisas na nossa vida é assim. Se você está buscando o mais barato, você sabe que não está buscando o melhor necessariamente. Na maior parte dos casos, as melhores coisas são de fato um pouco mais caras. E aí você pode me perguntar, poxa Nicolas, mas o que é tão diferente assim no consórcio? Eu vou te dar uma outra ótica do que dá para se fazer que muda totalmente esse cenário, onde você depende unicamente de uma loteria de um grupo horrível. Imagine um segundo cenário. Ao invés da pessoa contratar uma cota de R$500 mil, ela pega esse crédito e diversifica em várias cotas menores. A primeira grande vantagem é que ela não está participando de uma carta contra 3, 4, 5, 9 mil pessoas. Ela, em vez de contratar uma carta de 500 mil, contrata 5 cartas de 100 mil, por exemplo. Inclusive, esse mês, a gente contratou, eu e minha esposa, algumas cotas de R$70 mil, seguindo justamente o que eu vou falar daqui para frente. Então perceba, você já não compete com uma carta, mas sim com 5 cartas nesse exemplo. Já aumenta em 5 vezes a sua chance de contemplar. O segundo ponto é que você não vai entrar num grupo com 3, 5, 10 mil pessoas. Você vai entrar num grupo com menos de 1.000 pessoas. Então a sua chance frente àquela cota contratada num banco é totalmente diferente. Em vez de você competir com uma cota com 3 mil pessoas, você vai competir com 5 cotas contra 900 pessoas. Isso já muda totalmente a sua probabilidade de contemplação no sorteio. Além disso, você vai entrar em grupos que têm boa arrecadação. E quando eu falo boa arrecadação, eu preciso de um grupo que as pessoas estejam adimplentes, não tenha muitos inadimplentes lá dentro. Porque quanto mais caixa o grupo arrecada, mais contemplações entrega e consegue acelerar todo esse processo de entrega das contemplações. Por isso eu sou tão crítico quanto você contratar a cota dos bancos grandes. A gente sabe que os gerentes toda hora pedem ajuda para contratar uma cota ou outra, e isso faz com que a pessoa contrate para ajudar o gerente e depois cancela. Aí tem que vender a cota para outra pessoa e fica esse ciclo infinito, onde o grupo fica capenga por muitos e muitos meses. E aí o segundo ponto é que quando as pessoas contratam consórcio, elas só conseguem ver 2 alternativas. Sorteio, que vai concorrer com todo mundo e vira de fato aquela loteria, ou lance livre. E quando olha os lances livres, que são aqueles de quem dá mais leva a contemplação,
os lances estão na casa de 60%, 70%. Ou seja, por conta dessa dicotomia, a pessoa se vê num beco sem saída. Ou ela conta com a sorte de uma loteria, numa probabilidade horrível, ou ela tem que dar 60%, 70% desse dinheiro na frente, o que não faz sentido. É quase o valor de pagar à vista. Só que, por falta de conhecer as possibilidades que alguns grupos oferecem, ela acaba abrindo mão e ficando sem saída desta forma. Porém, alguns grupos permitem a modalidade de lance fixo. Inclusive, quem já assistiu o MCPC, que é o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, onde eu aprofundo todas as estratégias e como funciona a ferramenta, inclusive te explico como escolher um bom grupo de consórcio, sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, eu faço o convite, eu vou deixar aqui no link da descrição para que você tenha acesso às aulas. Custa menos do que uma pizza e se você achar que o conteúdo não fez sentido para você, você pode pedir o reembolso em até 7 dias gratuitamente. Mas voltando aqui, a gente tem em alguns grupos a possibilidade de um lance fixo. Nos lances fixos, nos consórcios, você tem a possibilidade de dar um lance que, como o próprio nome já diz, é travado para todo mundo. E normalmente é um valor menor. E por conta disso, você consegue participar de um segundo sorteio com muito menos pessoas. Afinal, quem for o contemplado, por mais que seja um lance menor, terá que tirar o dinheiro do bolso. E como muitas pessoas do grupo não têm nenhum dinheiro, como é o padrão do brasileiro na média, muitas pessoas não participam desse sorteio. Então você consegue participar do sorteio e participar desse lance fixo concorrendo com muito menos pessoas. É comum você encontrar grupos de consórcio concorrendo com 70, 60, 80, 90 pessoas. Então aquela probabilidade pequena onde você concorre com uma cota com 3 mil pessoas já diminuiu porque você entrou com 5 cotas num grupo bem menor e aumentou mais ainda porque nessas cotas você consegue dar o lance fixo e concorrer com 60, 70, 80 pessoas. E um detalhe, muita gente vende a ideia no mercado que você vai contemplar por um tal de lance embutido. Só que, se todo mundo pode dar o lance da própria carta, isso não te dá vantagem nenhuma. A sua probabilidade continua sendo contra todas as pessoas do grupo. Isso é uma furada para participar de um sorteio mais caro. Porque você vai dar esse lance assim como todas as outras pessoas e na hora de contemplar vai receber menos crédito e vai pagar a mesma taxa administrativa. Muito cuidado com o lance embutido. Saiba que não existe milagre. Para você conseguir ter mais chance, você precisa usar um recurso que outras pessoas não utilizarão. E agora eu vou mostrar para vocês como o cenário pode mudar se você simplesmente entra em bons grupos com mais possibilidades do que apenas o sorteio e o lance fixo. Imagine que dessas 5 cartas que a gente pegou, como vocês conseguem ver na tela, em 3 anos, uma contemplou por sorteio. Percebam que uma contemplar em 3 anos, sendo que você tem 5 cotas, eu não estou falando de nenhum milagre. Eu estou falando de um cenário super tranquilo. Então, se uma contemplou por sorteio, 2 contemplaram por lance fixo, e esse lance fixo exigiu apenas 28%, significa que você já economizou muito dinheiro de lance livre, que é aquele leilão, e você acelerou e muito aquela contemplação média dos grupos ruins. E aí vamos supor que nesse momento você já contemplou 3 cartas e faltam apenas 2 cartas para contemplar. E você quer acelerar o seu processo, porque você não quer esperar mais sorteios ou lances fixos. E aí nesse momento você de fato dá o lance livre, que é o leilão. Então em 2 cartas você contemplou por lance livre, 2 cartas por lance fixo e 1 carta por sorteio. A carta por sorteio não te exige nenhum recurso de lance a mais do que a parcela. O lance fixo exige mais ou menos 28% de recursos do seu bolso e o lance livre exige mais ou menos 55% num grupo bom. Então, na média, você vai ter gastado 33% de recursos com lance. Então, em vez de você financiar a sua casa gastando 20% ou 30% de entrada e financiando por 35 anos e pagando juros sobre todo esse período, você já vai ter pago 3 anos do consórcio e vão faltar apenas 13. E a parcela inicial, nesse momento, vai ser muito menor do que a de um financiamento. E perceba que, se chegou nesse momento os 3 anos e você não quiser dar o lance livre,
tudo bem, continue dando lance fixo para que você consiga baratear ainda mais a sua operação. Se chegou nesse momento, você quer acelerar e ainda não contemplou tantas cartas por lance fixo ou por sorteio, tudo bem, dê lance livre. Mas saiba que você tem muito mais possibilidade de, na média, conseguir um custo efetivo muito menor para a sua operação. E não precisa demorar 10 anos para você conseguir realizar o seu sonho de construir sua casa. E é claro, se você não quiser fazer planejamento nenhum e comprar sua casa no mês que vem, não tem alternativa. Dê 30%, 20% de entrada e financie sua casa em 35 anos. Agora, se você aceita dar um passo atrás e se planejar por alguns anos, você tem a possibilidade sim de fazer uma compra muito mais racional. Por isso eu acredito que muitas pessoas pecam aqui na organização do seu planejamento. E principalmente por não conhecer todas as estruturas de consórcio a fundo. Percebam que o foco não deve ser na taxa mais baratinha do mercado, mas sim no que vai te entregar o que você precisa. Se você quiser fazer uma contratação de consórcio comigo ou com o meu time, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição. Assim a gente consegue sentar e desenhar a melhor estratégia para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a levar cada vez mais conteúdo para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.